Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E aí, o Crespo sai ou não sai do time do São Paulo? Vou te atualizar de tudo que tá rolando agora e alguns descontentamentos do técnico do Tricolor que na última coletiva joga a toalha. Que na última vez que falou em público, ele demonstra um descontentamento muito pesado e notícias que surgiram até de maneira exclusiva cravam alguns descontentamentos do Crespo que tem muito a ver com o futuro do treinador à frente do time do Tricolor Paulista. E eu quero falar também do David hoje, o DVD, velho conhecido aqui da torcida do São Paulo Futebol Clube, e também muitas coisas. O Reinaldo, ex-lateral do São Paulo, que acaba o contrato dele muito em breve. O Reinaldo hoje ele tem números de gols, artilharia assustadores. É uma coisa impressionante. Não dá nem para calcular o quanto o São Paulo está com situação vexatória a ponto de ver o Reinaldo da maneira que nós vamos ver e falar aqui hoje. E quero falar também a atualização do caso do Wendel, cara. Uma coisa que você fala, não é possível, João. Você tá brincando com a minha cara, mas eu não estou, não. E ó, uma situação muito, mas muito, muito curiosa da dívida do Botafogo. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o São Paulo? E eu vou te atualizar aqui, porque não é só virar SAF lá e tal. É uma coisa assim que você fala, rapaz, ainda bem que não sou eu, tá bom? Vem comigo aí, vai ser um vídeo muito completo, muito mesmo, e eu espero que você goste. Mas pra isso, chega nesse like aí já, né, pra dar aquela moral. Um vídeo sem like aí é um vídeo sem espírito, sabia? Deixa um like aí pra dar aquela moral mesmo, e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço muita questão de ter você por aqui, fechou? Olha só, uma curiosidade também aqui, ó. Antes de falar do São Paulo, o Vasco do Diniz, ele é o terceiro colocado geral do segundo turno. Então, se tem aí Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, os times tudo voando, olha o Vasco onde está. Um desses daí ele desbancou e ele é o terceiro colocado do retorno, cara. Coisa impressionante. Aí o Diniz, ele quando acelera o trabalho lá, é uma coisa assim muito interessante, né? E ó, o Crespo, isso aqui é uma matéria aqui, ó, do Alexandre Vieira, exclusivo, fala que o Crespo é uma matéria muito grande, mas que ele tem demonstrado um incômodo com o trabalho de recuperação e preparação física realizado pelo São Paulo, né? Teve até preparador físico aí, pessoal do departamento médico de São Paulo que veio, fez matéria ali no GE, mas aqui, o lance do Crespo estar incomodado com o departamento médico é um problema, demora muito para devolver o cara. O Crespo já deve ter visto todo tipo de contusão, como jogador e técnico, né? Imagina ele jogando bola em vários times, tem 40 outros jogadores ali, mais 30, mais 40, e ele tá vendo os caras com a contusão. Quando ele viu os caras se machucando, ele sabia o tempo de recuperação. No São Paulo o negócio não vai bem. E o principal problema talvez nem seja somente o departamento médico, mas sim a parte de preparação física, o que é uma coisa escabrosa porque o São Paulo se machuca parado. Machuca na data FIFA. Machuca sem ter jogo. Machucou pro último jogo. O Oscar machucou na data FIFA. Enzo Dias e Cédric Soares também. Aqui o negócio fica muito ruim. E o Wendel, que se machuca assim que começa a jogar. É praticamente 4 caras que não se machucaram antes. Nós temos 10, 11 no DM. Nós temos um time inteiro no DM. Agora nós estamos falando de 4 caras que se machucaram na data FIFA. Ou seja, futebol parado. O Wendel não era futebol parado, mas também 10 minutos não chegou a jogar contra o Grêmio e se machucou, né? E o Wendel, o caso dele é seríssimo. Parece que ele perdeu agora o resto do ano. Um jogador das piores contratações da história do São Paulo pelo todo o entorno que envolve o Wendel, e aqui estou falando do quanto ele ganha, é muito. A pompa que ele veio para o São Paulo, quanto o São Paulino não só esperava, mas precisava dele, então fica uma coisa assim horrorosa. Se não bastasse, o São Paulo manda o Moreira para lá, para praticamente doar o cara, e o São Paulo flexibiliza uma venda ridícula, vergonhosa, do ponta esquerda, William Gomes, e aí o William detonando lá no Porto e o São Paulo aqui com o Wendel que perde o ano. Não dá pra saber quantos jogos fez, porque você tem que calcular 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, é vexatório. É inacreditável. E quando joga, era melhor que não tivesse jogado. Um jogador cansado, um jogador sem preparo físico, sem força nenhuma, um jogador que toca de lado, um jogador horroroso. Pior, talvez uma das piores
contratações da história do São Paulo pelo valor envolvido e o quanto entregou em campo. Está pior do que Daniel Alves e Pablo. Pablo e Daniel Alves estavam em campo, um irritando muito, o outro irritando também no discurso extra-campo, o mal posicionado, o outro grosso de tudo, horroroso. O Wendel nem em campo está. Aí é vexatório, é vergonhoso de pensar que esse sujeito aí é um jogador do São Paulo. É incrível de ver, é uma coisa pífia pra falar pouco dele. E o caso que pega também aqui é o lance do Reinaldo, né, cara? Aqui eu vou ter que ler, tá? Aqui eu vou ter que ler. O Reinaldo, só que é o seguinte, ó, o Reinaldo, tô vendo aqui a matéria do André Hernan, já tinha falado sobre o Reinaldo antes, mas ele postou agora que o Reinaldo ele acaba de fazer um gol de placa na última rodada, né? Foi um gol antológico, que ele sai costurando, entra na ponta esquerda, infiltra na área, na hora de cruzar ele dá uma chapadinha sem ângulo e faz um golaço contra o Inter, sabe? Não era num jogo treino contra a molecada sub-20 do Mirassol, não, era contra o Inter, pelo Brasileirão. Então o Mirassol, além de ser a sensação, o Mirassol é a sensação do campeonato. Ele não tem a estrutura de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras e ele tá em quarto, cara. Só fica atrás de 3 potências financeiras aqui. Então o Mirassol, ele é a grande sensação do campeonato. 1000 vezes melhor que Bahia, 1000 vezes melhor que Corinthians, 1000 vezes melhor que São Paulo, Inter, Grêmio, todo mundo Santos, tudo vergonhoso perto do Mirassol. O Mirassol detona, nada de braçada. Tá exemplar de ver. E o Reinaldo tá com 10 gols e 4 assistências, cara. E aí? Fala comigo aí, vai, olha no meu olho aqui. 10 gols e 4 assistências. 10 gols! E mais 4 assistências, é muita coisa. E aí o cara é o seguinte, ó, se você somar, né, Ferreirinha e Luciano juntos, eles têm 10 gols também. Então o Reinaldo, ele tem a totalidade igual dos números aí de gols do Ferreirinha e Luciano juntos. Aqui, pra mim, é pra perder a amizade, tá? Como assim? Como assim? 10 gols tem Ferreirinha e Luciano juntos, o Caleri mal joga, Rian Francisco mal jogou com a coisa que tinha aqui, então Ferreirinha e Luciano era o ataque titular, sempre foi. Sempre foi. Não, o Caleri tava mal, o André Silva tava ali tentando, mas Ferreirinha e Luciano jogaram sempre. Aí o Reinaldo tem igual o número de gols de Ferreirinha e Luciano. Mande Luciano embora agora, e Ferreirinha tem que ser titular da ponta esquerda. Não como o Crespo tem colocado ele. O Crespo tem que perder o medo se ele ficar no São Paulo. Já vou atualizar o Crespo. Ele tem que perder o medo aí do que tá acontecendo. Tá ridículo, esse 3 zagueiros, toma gol direto, toma 2, toma 3 da LDU, toma 3 do Palmeiras, toma 3 agora toma 2 do Ceará, 2 do Grêmio, sabe? Tá horroroso, cara, tá horroroso. Infelizmente, tem que tirar essa figura do terceiro zagueiro aí, paciência. Quer pôr 3 zagueiros, tira a lateral, deixa o Sabino na esquerda, porque ontem Patrick Lanza também, entra pra quê, né? Entra pra quê um sujeitinho desse aí? É inacreditável, não dá pra saber o que é pior, se é o Wendel, que se tem esperança e não joga, ou se é o Patrick Lanza, que você tem esperança, ele entra, é melhor não ter entrado. É incrível de ver a draga dessa lateral esquerda do São Paulo. Então tomara que se o Crespo um dia quiser pôr 3 zagueiros, que seja um de lateral. E põe ponta na frente. Ferreirinha na frente como ponta, senão tá louco. Sabe, o Ferreirinha tem uma chance por semana, por mês, e tem que fazer o gol. E joga pouco, joga sempre atrapalhado, sempre perdendo o jogo. Entra no segundo tempo, já tá perdendo já. Como é que vai criticar? Como é que vai cobrar um cara desse? E o Crespo dá uma mancada grande também, hein? O lance do Tapia sair ontem é inacreditável. O Tapia, ele é melhor que o Luciano hoje pro São Paulo, e muito. Né? É injusto tirar o Tapia e manter o Luciano. O Luciano é um jogador horroroso hoje. Um jogador que joga com o nome hoje. Sabe, não se mexe, não se movimenta, só que serve pra reclamar. Mas calma aí que depois a gente fala mais de São Paulo, depois. Deixa eu falar agora do fico ou não do técnico Hernan Crespo, tá? O Crespo está incomodado, sim, com o DM do São Paulo, sim. Só que ele também deve estar incomodado com a diretoria do São Paulo. O técnico Crespo, ele deu uma entrevista coletiva ontem bastante complicada de você fazer uma análise e acreditar que ele vai ficar no São Paulo. Tudo leva a acreditar que o Crespo já está pegando o boné e indo embora. Se ele ficar mais 10 jogos no São Paulo, que é o que falta para completar o ano, para mim vai ser uma surpresa enorme. A entrevista de ontem do Crespo, ele se coloca fora do São Paulo e ele fala coisas como tipo, Crespo, você vai extrair mais dos jogadores aí? O que você vai extrair mais? Tipo, ele fala
fala que ele já fez tudo e que ele já extraiu tudo que ele tinha desses jogadores ruins. Ele não fala o termo ruins, mas ele dá a entender que os caras são ruins e que ele já tirou tudo dos caras e na hora de espremer e apertar e tirar tudo, você não ganha da LDU, você não ganha do Atlético Paranaense, sabe? Você não ganha do Ceará. Toma esse vareio de bola do Grêmio horroroso aí também, que tá melhorzinho agora, mas também tá horroroso o ano. Então, quando pensa no depoimento do Crespo, com certeza se colocando fora do São Paulo. O Crespo ele é perguntado também sobre a equipe de base que estão vendendo muito rápido, porque o Ângelo da base apareceu num jornal inglês, entre os melhores jogadores do mundo, os mais promissores e tal. O Crespo fala, não vou responder. Quer perguntar sobre venda de equipe de base? Diretoria. O Casares deu entrevista agora, não deu? Fale com Casares. Assim, cara. Tipo assim, não me pergunte nada. É como se ele não fizesse parte do São Paulo. Eu dou razão pra ele nesse ponto de... é jurídico, pergunta pro jurídico. É médico, pergunta pro médico. É compra e venda, pergunta pra diretoria de futebol. Concordo. É som do microfone, pergunta pro cara do som, da mesa de som. Concordo. É cameraman, pergunta pro cameraman. Concordo com ele. Ele não tem que abraçar Deus e o mundo pra ser técnico do São Paulo. Isso aqui eu tô 100% de acordo. Agora, quando ele fala quais são os problemas do São Paulo, você sabe quais são os problemas. Ele tira muito o corpo fora. Independente dele ter razão ou não, raramente nós vimos um técnico dar os depoimentos que o Crespo deu ontem e ainda ficar no time. O Crespo tirou o corpo fora. Isso é com certeza absoluta. O Crespo jogou a toalha, eu não sei se ele estava muito alterado emocionalmente no jogo de ontem, falou que jogou muito mal, que o São Paulo foi triste, foi depressivo de ver, foi horroroso. Então o Crespo ele dá a entender pra gente ali completamente que nada deu certo e que ele deve pegar o boné e ir embora. Ele tem contrato com o time do São Paulo até o final do ano que vem, mas assim, técnico pra ir embora, todos que foram embora, Bausa, Osório, Ceni, Ricardo Gomes, todos, Zubeldia, todos, eles tinham contrato. Todos eles tinham contrato. Crespo antes, todos que foram demitidos ou que foram para a seleção, todos tinham contrato, todos, sem exceção. Então, o Crespo tem um contrato até o fim do ano que vem. Dorival tinha contrato. Não tem nada que segura o Crespo aqui no São Paulo, absolutamente nada. Então, pela entrevista de ontem, Crespo deve estar de saída sim do time do São Paulo. É muito, mas muito provável que ele tenha feito um dos últimos jogos dele na vida treinando o São Paulo Futebol Clube, tá bom? E aí o São Paulo, sem ver uma luz no fim do túnel, você não tá enxergando luz no fim do túnel. O São Paulo, ele dedica muito, não dedica para a Copa do Brasil e Libertadores? Não é a importância muito grande para as Copas? Dá-se uma importância muito gigantesca para as Copas. Então você fala, pô, vai dar certo, Copa, na hora que perde. Aí, o São Paulo acabou, perdeu o interesse e tal. É muito comum esse tipo de comportamento, né? De todo mundo. Eu falo aqui da diretoria, imprensa, torcedores, técnico, jogadores. Perdeu a Copa, agora acabou, não quero mais. Então não é assim que funciona. São Paulo, se ele não tiver a classificação para a Libertadores do ano que vem, vai ser horroroso. Horroroso mesmo. E a luz no fim do túnel, para muitos, é virar SAF. Tem que virar SAF, tem que virar SAF. Legal, e quando você vira SAF, você tem um dono. E se esse dono desistir do São Paulo um dia porque deu prejuízo? Eu tava vendo uma matéria aqui do Botafogo, que saiu aqui no jornal O Globo. Lauro Jardim, né? Eu vi aqui no Planta Futebol, lá no Twitter, no X, no Twitter. Aí o cara fala assim, a SAF do Botafogo vive crise e terá problemas de pagamento em breve. Ela vive uma crise. Você tem o John Textor lá, Botafogo, pagaram 130 milhões no Almada, né? Quem é Almada? Você sabia que era o Almada antes do Botafogo? Eu tô ligado que não. Eu já sei que não precisa nem responder. Eu não sabia também. Pagaram 130 milhões. Você fala, caramba, cara. Então você era um cara de 130 milhões, né? Beleza. Aí, ó, de acordo com o dirigente do clube, haverá problemas num prazo muito curto, problemas agora, dirigente do clube, num prazo muito curto para o Alvinegro quitar seus compromissos, inclusive em relação aos salários deste mês aqui dos jogadores. Então, esse mês de outubro já não consegue pagar os caras. A dívida chegou, sabe quanto? Fala o número aí, vai, eu vou esperar você. Vou te dar 2 minutinhos pra você falar o número, beleza? 2 bilhões e 400 milhões, tá zoando? Não vou esperar nada não. 2 bi e 400. 2 bi e 400. O São Paulo deve menos de 1 bi hoje.
E acabou o time, né? Puxou o cabelo, acabou o time. Deve estar devendo agora 950 milhões pelas minhas continhas aqui. 950 milhões é o que o São Paulo deve. Devia 1 bi, quitou 50, tá devendo 950, acho que é por aí. Claro que não são esses números, vai aparecer certinho. Mas assim, o cara deve 2 bi 400. Não vai ter como pagar salário esse mês aqui já. Aí eu te pergunto, você acha que o John Textor é botafoguense? Você acha que se realmente o barco afundar, ele não é o primeiro a pegar o bote salva-vida e vazar do mar? Você não acha isso? E aí como é que fica o Botafogo? Se o Botafogo dever 2 bi 400, não sei até que ponto o Textor ele vai dar conta ali do recado e segurar a bronca. Mas ele indo embora pro país dele, para outros times que ele tem, e o Botafogo abraça a dívida de 2 bi 400 aqui, o Botafogo ele não ganha mais, nem para o ímpar. Não é que ele não ganha Campeonato Carioca, Guanabara, ele não ganha nem para o ímpar mais. Vai virar um Bangu da vida, vira um friburguense, um cabo friense da vida. Não dá certo dever 2.400. Uma coisa é o Corinthians, que tem uma torcida gigantesca mesmo, não é igual do Flamengo, que é o nordestino, que é o segundo time de muita gente. O Corinthians realmente, ele tem uma torcida extraordinária em termos de tamanho. É assustador de ver, né? E aí você fala, bom, o Corinthians ele se vira, tem times aí, tem patrocínio, porque vende, né? Muita gente. Aí você vai vender um produtinho do Corinthians, você não tá vendendo você tá vendendo pra 50 milhões de pessoas, 40 milhões, caramba, é muita coisa. Né? Se qualquer um quer se ajeitar ali no Corinthians, a mesma coisa acontece com o São Paulo. É um pouquinho, isso aqui de boa vontade você resolve. Nós somos em mais de 20 milhões de torcedores. Agora o Botafogo não tem nada disso aí não, cara. Torcida minúscula, não tem nada disso. Então acaba o time. Virar SAF nessas condições aqui e o cara não segurar a bronca depois de uma gastança desenfreada, acaba o time. É uma coisa impressionante e assustadora. Meus amigos, olha só. O Rigoni, ele tá numa corrida contra o tempo aí pra renovar, né? Ele tem que fazer 9 jogos, que ele tem que fazer pelo menos 45 minutos. E se ele não fizer os 45 minutos, ele perde a renovação automática, tem mais 10 jogos do Brasileirão. O Rigoni, ele ontem não fez, não conseguiu cumprir, então depois de 45 minutos. E ele é um jogador que ele está querendo a renovação automática, mas se eventualmente o Crespo ficar no São Paulo e disser eu quero que renove com o Rigoni, o São Paulo pode até renovar. Aí as condições contratuais são outras, o São Paulo pode oferecer muito menos, até mesmo possivelmente um contrato de produtividade. Acho que o Rigoni tá longe de ser o nosso problema. Ele era o nosso problema antes, né? Foi ele, o responsável, perdendo não sei o que lá. Tá aí, ó. Não tá jogando e o São Paulo não melhorou em nada. São Paulo não melhorou em nada sem o Rigoni. Não é o pior problema, não. Acho que o pior problema do São Paulo hoje é sim o ataque não fazer gols, porque tem pouco atacante, muito zagueiro e toma gol do mesmo jeito, sendo zagueiros bons. Tá faltando um pouco de inteligência pro time do São Paulo, sim. Então esse é o lance do Rigoni aí, tá bom? Olha só, o Diniz, ele está lá à frente do Vasco e ele tá jogando e fazendo bonito, hein? Ele é o terceiro colocado do retorno e por que eu tô falando do Diniz e do Ceni também, né? Olha o que tá acontecendo. O Crespo podendo sair do São Paulo, e deve mesmo sair do São Paulo, duvido que o Crespo continue depois da entrevista de ontem. O São Paulo já sondou o Diniz, lembra? O Diniz ele acabou não vindo para o São Paulo, mas a informação que tinha era que o Belmonte queria trazer o Diniz, sim. Acabou que ele não veio, São Paulo não trouxe o Diniz e aí trouxe o Crespo. Diniz foi o técnico antes do Crespo no São Paulo. Quando o Diniz foi demitido, ele foi contratado pelo Leco, Raí e Pássaro, aí o Júlio Casares assumiu, demitiu o Diniz e trouxe o Crespo. Demitiu o Crespo e trouxe o Ceni. Demitiu o Ceni, trouxe o Dorival, demitiu o Dorival Carpini, Zubeldia, volta o Crespo, sendo que antes do Crespo a ideia era trazer o Diniz. Então fica um ciclo vicioso nessa diretoria do São Paulo. Se não tiver Diniz na jogada, não se surpreenda se o Casares bater um fio ali por Rogério Ceni numa possível saída do técnico Hernan Crespo do São Paulo. Não duvido nada, mas o Diniz, pelo menos, ele está fazendo um trabalho mais ok, né? O Vasco está melhorando com o Diniz e está passando bem longe agora de cair, se mantiver essa fase boa que tá fazendo ultimamente aí. Tá bonito de ver. O Diniz e o Ceni são caras que, pô, eu não torço pro Bahia, eu não torço pro Vasco, eu não tô nem aí pro Bahia e pro Vasco. Mas assim, o Rogério Ceni tá lá, né, cara? O Diniz tá lá, são caras que eu gosto. Não quero no São Paulo nenhum dos dois. Nenhum.
nenhum. Mas eu gosto desses caras aí. Acho que eles são caras assim que merecem a torcida do São Paulino, pelo menos se não aqui, pra dar certo por aí, né? E hoje, meus amigos, é o aniversário do DVD. O DVD. Lembra da musiquinha? Hoje o trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. O David. As ruas nunca vão esquecer do que o David fez, né, cara? O David, ele fez um gol no Palmeiras na Copa do Brasil. Ele é o tipo de cara assim, esforçado. E aí, quando o David estava aqui, eu lembro, aqui não era, não, isso é bagre, manda embora. Muitos gostariam que ele fosse embora. Muitos gostariam que ele ficasse. Eu sou do time que gostaria de ter o David aqui, tá? Hoje é aniversário dele e o São Paulo mesmo faz ali uma postagem parabenizando o cara, tá? O São Paulo, foram páginas, né, do São Paulo, não necessariamente o São Paulo. O São Paulo eu não lembro agora se o São Paulo mesmo fez uma postagem. Vou ver aqui, vou tentar confirmar. Mas o David, ele é um jogador que ele honrou o manto aqui no São Paulo. Não, a postagem que eu vi foi de outro lugar. Ele honrou o manto aqui no São Paulo. Ele é um jogador que o Inter queria vender por 20 milhões. E o São Paulo, não, o 20 não pagou e fez certo. Aí ele acaba emprestado, o Inter não queria mais ele. Né? A mesma coisa aconteceu com aquele Pedro Henrique, que acabou no Corinthians, tá hoje no banco do Ceará. O Inter puxou o freio ali pra vender e acabou não vendendo pra ninguém, e hoje o cara acaba vendendo um estorvo. No Vasco, ele até vai bem, apesar das contusões e tal. Não é titular no Vasco. E o Vasco colocou a molecada ali pra jogar agora, que eu acho que o Vasco nem vai ter chance mais. O David, tudo bem que quando você pensa em Ryan, né, você olha pro Ryan e você fala, não vai ficar no Brasil. Não vai. O Ryan, até dó, né? Ele pega o zagueiro pela frente ali e entorta o cara. É jogador primeira prateleira do futebol, é jogador de seleção brasileira. Então, o Ryan aí, ó, Ryan, o David não vai jogar, tem o Ryan. Tem nada. Vai chegar dezembro agora, Ryan, é igual o Rian Francisco nosso aqui. Vai chegar dezembro aí, vai embora. Não for embora, é que o nosso machucou. O dele está jogando em bola, joga bola. Gosto de ver esse Ryan, joga muito, velho. Então, assim, o David pode ter chance, mas se não tiver, você gostaria de ter ele aqui no São Paulo de novo? Eu penso porque o São Paulo não melhorou sem ele. O Ferreirinha não se firma e quando está se firmando como jogador de bola, ele se machuca. É muito difícil de pensar nisso. O Eric, nós mandamos embora. Mais uma leva, né? Foi o Rato, Eric, Michel Araújo. E aí vendeu. William Gomes, o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, sabe? Tá vendendo todo mundo. Então o São Paulo acaba ficando sem ponta logo. Hoje, já tá sem ponta já. O Tapia nem virou ponta, Ferreirinho Crespo não põe na ponta. Pegar um cara igual o David aí, eu não descartaria se fosse na oportunidade. Ainda mais porque ele tem identificação com o São Paulo, tem muita força física, consegue fazer umas jogadas individuais. Tá longe de ser craque, mas também tá longe de ser caro, né? E o São Paulo não está endividado por enquanto. Eu acho que jogadores identificados com o Tricolor fazem o que o Rato, Caleri, Lucas Moura, Arboleda fizeram naquela Copa do Brasil em 2023, que nós conseguimos levantar o caneco. Não quero todo o bagre daquele time voltando pro São Paulo, não. Mas o David, lembrando dele hoje aqui, acho uma excelente ideia já pensando em montar o São Paulo pro ano que vem. E você, gostaria ou não? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!